Graça e paz. Graça e paz. Amém. Um aviso antes de eu falar. Alguns irmãos contraíram essa gripe. E aí eu percebi que alguns já estavam recuperados, mas tiveram uma recaída, né? Então, cuidado com essa gripe, né? Não se considere curado até você estar bastante consciente disso, né? Porque se você só melhorar e aí você para de tomar os remédios, para de se policiar, você pode ter uma recaída. Então, as pessoas tiveram recaída, tenha cuidado que essa gripe mata, né? Se cuide, tome todo tipo de remédio, de farmácia, caseiro, que você puder, né? E vá orando para Deus usar os remédios. Então, é um tempo difícil, mas nós temos que nos cuidar, né? Nos manter vivos. Abra sua Bíblia, irmãos, em 1º livro de Reis, capítulo 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. Verso 1. Que diz o seguinte: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Verso 10: e deu ao rei 120 talentos de ouro, ou seja, 4.200 quilos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Verso 13: e o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. Então, posso ver na vida da rainha de Sabá, ele vai aos irmãos que Sabá é a capital da Etiópia, naquele tempo, né? Então, a rainha de Sabá, a Etiópia é a terra dos homens pretos, né? O que hoje é chamado de África. Naquele tempo era um país só, não um continente como hoje, dividido em cerca de 50 nações. A rainha de Sabá, que deveria ser uma mulher negra, veio para visitar Salomão em Jerusalém. Ouviu a fama, e aí ela trouxe esses presentes aqui, que nós já mencionamos, né? Isso estabelece um princípio, que de vez em quando estou lembrando dos irmãos. Quando nós vamos à presença de alguma autoridade, nós devemos levar um presente para essa autoridade. Isso é honra, né? Levar um presente. Quantas vezes eu trabalhei com o governador e eu via que quando chegava um ministro, né, pegava aquelas coisas assim, as especiarias aqui do Acre, levava de presente para ele. Então é um princípio espiritual, é um princípio de sabedoria, porque o livro de Provérbios diz que o presente abre as portas, né? Quando você quiser algo de alguém, dê um presente, né? É um princípio espiritual. Então nós aqui que estamos semanalmente vindo à presença de Deus, de Jesus, devemos praticar esse princípio, né? Por menor que seja o nosso presente, mais honra a Ele e abre porta para o que vem a seguir, né? A rainha de Sabá deu todos esses presentes para Salomão, e em retribuição Salomão deu a ela isso que está aí no verso 13, né? O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou. Olha só, a primeira coisa que o rei Salomão deu para a rainha de Sabá foi tudo o que ela desejou. Ou seja, acredito que o rei Salomão ia andando por dentro do palácio com a rainha de Sabá, e a rainha de Sabá via assim um vaso todo de ouro, e ela começava a olhar para aquele vaso, chega, os seus olhos brilhavam, mas que vaso mais bonito! Mas eu não tenho coragem de pedir ao rei Salomão esse vaso, porque vai ser muita ousadia da minha parte, ele pode se ofender. Aí o rei Salomão pensava assim: você gostou desse vaso? Gostei, então é seu, pode
os homens da comitiva dela podem levar, é seu. E aí foi acontecendo, tudo que ela desejou, o rei Salomão deu para a rainha de Sabá. Aí eu pergunto aqui, você deseja alguma coisa? Tem um salmo que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Foi o que aconteceu aqui com a rainha de Sabá. Só que ele continuou dizendo aqui, não só tudo quanto ela desejou Ele deu, mas tudo quanto pediu. E tem aquelas coisas que ela pediu. E aí a rainha de Sabá ia andando ali com o rei Salomão, e ela dizia: rei Salomão, eu sempre tive desejo de ter lá na minha terra, Sabá, a capital da Etiópia, que é um país muito rico, mas eu sempre desejei ter aqui um colar de pérolas. Aliás, acho que tinha muita pérola lá, né? Diamantes, né? África do Sul hoje tem diamantes. E aí, você poderia me dar alguma coisa aí nesse sentido, desses diamantes aí? É seu, né? E tudo que ela pediu, irmãos, parece estar abrindo para nós aqui que Deus está revelando algo, que tudo que nós pedirmos, né? Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o fará. Muitas vezes é porque nós não pedimos. Aliás, me ocorreu uma coisa que aconteceu comigo ontem, que eu não gosto de contar experiências pessoais, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos: ao contar uma experiência pessoal, nós podemos nos exaltar, né? Às vezes, quando nós estamos contando alguma experiência pessoal, nós estamos nos exaltando, quando a Bíblia diz que tudo quanto fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então só devemos contar alguma experiência pessoal se for para a glória de Deus. Mas também tem coisas que nós não podemos ocultar, né, daquilo que Deus fez, para não roubar a glória dele. Mas eu vou contar isso que eu tive ontem. Ontem eu fui até a Colônia, né? Acredito daqui para lá tem 33 quilômetros. E aí eu fui preocupado, olhei para o marcador de combustível do meu carro e tinha 3 pauzinhos. Aí eu disse: rapaz, se diminuir muito, quando eu chegar no bujaria eu boto combustível. Mas eu fui até a Colônia, e quando cheguei lá, fiquei lá algumas horas e voltei. Aí eu olhei lá para o marcador de combustível, os 3 pauzinhos estavam lá. Aí eu vim embora para Rio Branco. Quando cheguei em Rio Branco, os 3 pauzinhos de combustível estavam lá. Eu digo: rapaz, está esculhambado o meu marcador de combustível, acho que a boia quebrou, porque não alterou nada. Fui e voltei, não alterou nada, nunca aconteceu isso. E aí tudo bem, botei o carro lá em casa. Quando foi hoje de manhã, eu peguei o carro e chamei a missionária Suméia. Eu digo: vamos até o centro. E aí quando chegamos, aí fui olhando, os 3 pauzinhos lá nem se mexeu. Aí eu digo: rapaz, está quebrado o marcador de combustível do carro. Eu acho que a qualquer momento eu vou ficar no prego de combustível. Aí eu digo: eu vou até por um caminho conhecido, porque se o carro der o prego de combustível, vai ser fácil eu buscar ajuda, né? Aí fui. Aí quando foi chegando lá perto do centro, eu olhei, os 3 pauzinhos de combustível estavam lá sem alterar. Aí eu digo: rapaz, será que isso é um milagre que Deus está fazendo? Aí eu orei, só na minha mente eu orei. Eu digo: Senhor, se é o Senhor que está fazendo um milagre, o Senhor deu um sinal aí, porque eu não quero ficar no prego de combustível. Quando eu terminei de fazer essa oração na minha mente, que eu olhei, o bicho baixou para 2 pauzinhos. Aí eu disse: não está quebrado o marcador de combustível. Eu digo: Deus deve ter feito um milagre. Eu falei para a missionária Sumé, que estava do meu lado, eu digo: olha aqui, acabou de alterar a marca do combustível do carro. Aí eu perguntei assim: você sabe o que eu fiz antes disso ser manifestado? Ele disse: você orou na sua mente. Eu digo: foi isso, ela já me conhece, né? Então, irmãos, eu fiquei pensando assim: Deus continuou fazendo milagres, né? Parece até um milagre muito pequeno, mas tudo quanto pedir, existe o princípio do pedir. O que nós pedirmos a Deus, Ele se comprometeu. Não sou eu que estou dizendo, né? Tem coisa que Deus não dá porque nós não pedimos. E aí a rainha de Sabá diz aqui: o rei Salomão deu para ela tudo que ela pediu. Então tudo que ela pensou, Ele deu. Tudo que ela pediu, Ele deu. Ainda tem mais um terceiro fator. Diz aí, 1 Reis 10, 13. Além do que dera por sua generosidade, além
Então, além do que ela pensou, além do que ela pediu, ele ainda deu mais coisas para ela, por causa da sua generosidade. Uma outra versão diz, pela sua munificência real. Ou seja, irmão, Deus está dizendo, olha, eu vou dar para você, é o que está no texto, não estou inventando nada. Tudo que você pediu, tudo que você pensou, e ainda vou além, eu vou dar coisa para você, que você nem pediu e nem pensou. Já imaginou a pessoa assim, rapaz, olhando para trás, não, eu nunca pensei em estar aqui, né? Eu nunca nem pensei nisso, porque não chegou nem na minha mente a possibilidade de Deus. Aí eu me lembro quando eu estive em Jerusalém, né? Normalmente não é para se exaltar, né? Você fala para glorificar a Deus, né? Eu digo, nunca passou pela minha mente ir a Jerusalém, nunca nem pensei, nem desejei, mas de repente lá está eu em Jerusalém. E tem uma vez até que a missionária ali foi comigo, né? Assim, para nos dar o crédito, né? Se não chegar lá em casa, né? Então, aí eu digo, rapaz, só pode ter sido Deus. Eu lembro sempre o seguinte, quando eu era criança aqui em Rio Branco, nasci e me criei em Rio Branco. Nasci na maternidade Bárbara Eleodora. E aí eu com meus colegas, quando eu era criança, adolescente, e tinha colega meu que dizia assim, rapaz, quando eu crescer eu vou para o Rio de Janeiro, eu quero visitar aquelas praias do Rio de Janeiro. O outro dizia assim, eu vou para Manaus, para ver lá Manaus. Eu vi aqueles meus colegas falando tudo isso, e eu assim, rapaz, eu devo ser muito abestado, porque eu não vou sair daqui não tenho nem a menor vontade de sair daqui, fiquei aqui mesmo. E aí de repente, né, eu fui. Aí eu olho para trás e digo, rapaz, só pode ter sido Deus que me levou, porque eu nunca planejei, nem pensei, nem desejei. E de repente eu estava lá. Mas para não prolongar muito, né, eu quero terminar essa palavra conferindo com o Novo Testamento. Efésios 3:20 diz a mesma coisa. Olha só, irmãos, Efésios 3:20. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, a igreja gentia. Efésios 3:20. Ora, há aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente. Quase que diz assim, diga assim, abundantemente. Eu não tenho esse costume, né, de fazer isso. Não tenho nem graça para dizer, né? Então vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, olha lá, tudo que a rainha de Sabá pediu, ele deu, Salomão. Salomão é um tipo do Messias, né? Aí diz aqui, além do que pedimos, ou pensamos, olha, aquilo que nós pensamos, só pensamos, mas não pedimos. E aí Paulo está dizendo, segundo o poder que em nós opera. Então ele está dizendo, Deus, ele está falando de Deus aqui, é poderoso para dar o que nós pedimos, o que nós pensamos, e infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Por isso que Paulo diz no outro texto assim, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração do ser humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus vai te surpreender, mas nós temos que voltar lá ao princípio. A rainha de Sabá foi à presença de Salomão, levando os presentes para honrar a sua autoridade. Pode ser que hoje os nossos presentes não sejam tão valiosos no sentido material, mas com certeza no sentido espiritual tem o mesmo valor. Então vamos ficar em pé e vamos contribuir para o reino de Deus nesta noite. Os envelopes estão aqui na frente, lá atrás. E eu vou orar. Nosso Deus e Pai, cremos na Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Por isso nessa noite, Senhor, nós te pedimos, e pedimos, Senhor, as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, pedimos o suprimento, a provisão para as nossas vidas, provisão espiritual, provisão material, pedimos a proteção, que o Senhor venha ser na vida de cada um dos seus filhos aqui nesta noite, o provedor, o protetor, que o Senhor venha nos fazer prosperar, porque esse é o princípio que a Tua palavra ensina. E nesta noite, Senhor,
além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, pela tua munificência real, pela tua bondade natural. Venha dar, Senhor, a cada um dos teus filhos aqui nesta noite, como Salomão deu rainha de Sabá, como recompensa pela honra que ela deu a ele, ao lhe levar todos aqueles presentes. Nesta noite, os nossos presentes, Senhor, podem ser uma nota de R$1, uma nota não, de R$2, uma moeda de 1, pode ser de 5, de 10, não importa, contanto que a honra é tua. E nós estamos aqui nesta noite para te honrar, e temos a certeza que o Senhor há de recompensar toda a honra que nós a ti dermos. Recebe, porém, por isso, Senhor, nesta noite, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer. Amém. Abra sua Bíblia em Números, livro de Números, capítulo 9. Números. A partir do verso 15. Números, capítulo 9, verso 15. Enquanto você procura, deixa eu te situar um pouco. Aqui nós temos o povo de Israel, que havia acabado de sair do Egito, estava no deserto. Deus havia dado as instruções para Moisés para levantar o templo, o tabernáculo novo, eu digo, para levantar o tabernáculo. Eles haviam levantado o tabernáculo. E versículo 15, Números 9:15, diz assim: no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, desde a tarde até a manhã. A nuvem estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo. Assim era continuamente. A nuvem cobria de noite e havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. No lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Houve ocasiões em que a nuvem deteve-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor. Eles permaneciam acampados e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte. Quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Mas erguendo-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Cumpriam a ordenança do Senhor, como esse ordenara por meio de Moisés. Acabou a pilha isso aqui. Meu irmão, esse texto, como você viu, ele fala sobre a nuvem que estava sobre o tabernáculo.
E o texto é bem explicativo. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. É interessante que a frase que mais se repete nesse texto é segundo a ordem do Senhor. Diga comigo, segundo a ordem do Senhor. Então, meu irmão, segundo a ordem do Senhor Deus, eles se moviam, ficavam parados. Seja um dia, 2 dias, um mês ou um ano. Mas se pela ordem do Senhor, se a nuvem se movia pela ordem do Senhor, então eu posso dizer que, segundo a ordem do Senhor, eles ficavam parados. E segundo a ordem do Senhor, eles se moviam. Segundo a ordem do Senhor, eles ficavam um dia, 2 dias ou um ano. E segundo a ordem do Senhor, eles caminhavam ou eles ficavam parados. Diga comigo, segundo a ordem do Senhor. Irmão, eles estavam no deserto. No deserto existe um problema muito grande de dia, que é o sol quente, escaldante, falta de água. E existe um problema à noite também, que é um frio intenso no deserto à noite. Então, meu irmão, aquele que não se propusesse a ficar debaixo da nuvem, teria que enfrentar um sol escaldante. Aquele que não se propusesse a seguir a ordem do Senhor, teria que enfrentar o sol quente, a sede, e quase que 99% de certeza iria morrer no deserto. Aquele que não se propusesse a seguir a ordem de Deus, meu irmão, estava fadado à morte. Haveria uma sentença de morte sobre a cabeça daquele que não se propusesse a seguir a ordem do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Meu irmão, esse texto nos mostra a importância de seguir a ordem do Senhor. Diga comigo, eu preciso seguir a ordem do Senhor. Aqueles que não seguem a ordem do Senhor, aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que não ficam debaixo da nuvem da direção de Deus, meu irmão, estão assinando uma sentença de morte contra si mesmos. Estão abdicando da proteção, da direção, da guarda de Deus. Porque, como esse texto está nos mostrando, meu irmão, segundo a ordem do Senhor, se você seguisse a ordem do Senhor, aqueles que estivessem segundo a ordem do Senhor estariam protegidos. Aqueles que estivessem segundo a ordem do Senhor estariam guardados. Aqueles que estivessem segundo a ordem do Senhor estariam protegidos pela mão de Deus. Diga amém. Gálatas 6,7 fala que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E essa decisão, meu irmão, é uma semeadura poderosa. Porque se nós decidimos semear obediência, nós iremos colher frutos de bênção. Mas se nós decidimos semear a desobediência, se nós decidimos semear, caminhar pela nossa própria vista, pela nossa própria vida, pelo nosso próprio entendimento, nós estamos assinando uma sentença de morte contra nós mesmos. Você está me entendendo? Diga amém. Salmo 128 diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então diga comigo, eu preciso andar nos caminhos de Deus. Diga amém. E eu quero ver com você aqui, meu irmão, rapidamente, 3 colheitas que você vai fazer se você decidir obedecer a Deus. 3 colheitas que você vai receber se você decidir caminhar debaixo da nuvem da obediência. 3 colheitas que você vai ter para você e para a sua família se você decidir se colocar debaixo da nuvem de Deus, porque é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos submeter à nuvem de Deus, precisamos nos submeter à obediência, precisamos nos submeter à sua palavra, para nos dirigir, para nos guiar. Diga amém. A primeira colheita, meu irmão, que você vai receber, se você se decidir se submeter à vontade de Deus, se chama proteção. Diga proteção. Como eu falei para você, meu irmão, durante o dia no deserto, o problema é o sol escaldante. E o que uma pessoa precisava fazer para estar protegido? Seguir a nuvem. Aquele que segue a nuvem, meu irmão, tem garantia de proteção. Aquele que segue a nuvem tem a garantia de estar protegido durante o dia, aquecido durante a noite. Ele tem provisão, ele tem proteção, ele está guardado. Diga amém. Abra a tua Bíblia em Salmo 90. Esse texto eu sei que é bem conhecido, mas eu quero ler com você. Salmo 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e formassem o nosso mundo,
de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: voltai ao pó, ó filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se passou, e como a vigília da noite. Tu os arrebatas do sono, da morte. São como erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. E durante a nossa vida é 70 anos, se alguns por sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, ó Senhor. Até quando tem compaixão dos teus servos? Sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que te regozijemos. E nos alegremos nos nossos dias. Alegremos-nos pelos dias que nos afligiste. Meu irmão, esse texto mostra o poder de Deus sobre a vida do homem. Se existe alguém que pode guardar a tua vida, esse alguém se chama Deus. Esse alguém se chama Jesus. Diga comigo assim: só Jesus pode me guardar. Diga: só Jesus pode me proteger. Meu irmão, aquele que se coloca debaixo da nuvem de proteção, ele vai estar guardado, ele vai estar protegido. O pastor falou ainda agora o Salmo 34, 7, que fala, Salmo 37, 4, agrada do Senhor, e Ele considerará o desejo do teu coração. Porque, meu Deus sabe o quanto nós desejamos estar guardados, estar protegidos, estar seguros, não só apenas nós, mas também a nossa família. Mas quem é guiado por Deus, conta com a proteção de Deus. Diga amém. Diga: quem é guiado por Deus, pode contar com a proteção de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Meu irmão, você quer estar guardado, estar protegido, ter a certeza que Deus está com você? Esteja debaixo da nuvem da obediência. Esteja debaixo da nuvem de Deus. Se submeta a essa direção de Deus. Então a primeira colheita que você vai receber, se você se submeter à obediência, se chama proteção. Porque é isso que Ele faz. Meu irmão, a segunda colheita que quem se submete à vontade de Deus vai receber, se chama direção. Diga: direção. Meu irmão, você sabe que uma das coisas mais importantes da nossa vida se chama tomar decisões. Uma decisão errada pode produzir problemas para o resto da sua vida, assim como uma decisão certa pode produzir bênçãos pelo resto da sua vida. E não existe ninguém melhor, meu irmão, para nos mostrar a decisão certa do que o nosso Deus. Por isso, meu irmão, aquele que se submete à vontade, aquele que se submete à nuvem da obediência, ele vai ter direção. Diga: direção. Meu irmão, esse povo, o povo de Israel, eles eram dirigidos conforme a nuvem ia. Se a nuvem avançava, eles avançavam. Se a nuvem ia para a esquerda, eles iam para a esquerda. Se a nuvem ia para a direita, eles iam para a direita. Porque a nuvem de Deus dava direção. Ou como o texto diz, conforme a vontade de Deus, eles eram dirigidos. Meu irmão, naquele povo, se alguém quisesse ser guiado por Deus, precisaria estar debaixo da nuvem. Isso quer dizer que se eu quiser ser guiado por Deus, eu preciso me submeter à nuvem da obediência. Porque quem está na obediência de Deus, ele tem direção. Existe um texto em Provérbios capítulo 14 que diz assim, meu irmão: há caminhos para o homem que parece mal, mas o fim deles é de morte. Por quê, meu irmão? Porque quem sabe realmente a decisão correta que nós precisamos tomar é Deus. Tem uma frase que eu sempre digo que é assim, meu irmão: se você toma uma decisão baseado naquilo que você sabe, baseado naquilo que você decide, baseado naquilo que você quer, quem é o responsável pelo resultado? Sou eu mesmo. Mas se eu tomo uma decisão baseado na palavra de Deus, se eu tomo uma decisão baseada na vontade de Deus, se eu tomo uma decisão sujeito à nuvem de Deus, quem é o responsável pela decisão? É Deus.
Não existe pessoa melhor, meu irmão, para se responsabilizar pelas nossas vidas do que o próprio Deus. Diga amém. Diga, eu preciso obedecer a Deus. Meu irmão, quem obedece a Deus, ele tem direção, ele toma a decisão certa, ele toma a decisão correta. Meu irmão, já imaginou se alguém do povo de Israel olha para aquela nuvem e diz: olha, essa nuvem está indo muito para cá, mas eu acho que é melhor a gente, olha, a terra prometida fica para cá, então eu acho que eu vou para cá e não para cá. O que ia acontecer com essa pessoa, meu irmão? Essa pessoa ia morrer no deserto. Se essa pessoa não se submetesse à direção da nuvem, ela não teria, meu irmão, a proteção de Deus. Por isso que nós precisamos estar sujeitos à direção de Deus, à nuvem de Deus, porque Ele nos dirige, Ele nos guia. Quem é guiado por Deus, conta com a direção de Deus. Diga comigo, quem é guiado por Deus, conta com a direção de Deus. Vamos ler Salmo 23, meu irmão. Abra a tua Bíblia aí, eu quero ler com você esse salmo todo. Salmo 23. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Diga-se comigo: guia-me às águas tranquilas. Diga-se: guia-me às veredas da justiça. Irmão, Deus vai lhe guiar pela decisão correta, amém? Deus vai lhe guiar pela decisão que vai ser o melhor para a sua vida. Deus vai lhe guiar pelo caminho que vai abençoar a tua casa, que vai abençoar a tua família. Se você se submeter, se você se colocar debaixo da direção de Deus, você vai ser guiado segundo a vontade de Deus e vai ser abençoado. Diga amém. Diga: eu sou abençoado. Irmão, aquele que se sujeita à nuvem de Deus, aquele que decide obedecer a Deus, ele vai colher proteção, ele vai colher direção certa para a sua vida. E a terceira coisa que você vai colher, sabe o que é, meu irmão? Tempo certo. Diga: tempo certo. Irmão, isso é muito importante. Aquela nuvem lá, meu irmão, o texto fala que ela poderia ficar parada um dia, 2 dias, uma semana, um mês ou até um ano. E quem era que decidia quando é que a nuvem ia partir? Era Deus. Ou seja, tudo era feito no tempo de Deus. Existia um tempo certo para a coisa acontecer. Agora imagina você, meu irmão, se alguém está ali naquele povo debaixo daquela nuvem e olha, meu Deus, já faz um mês que a gente está parado aqui. Essa nuvem não vai sair do lugar não. A gente vai sair daqui, não vai ficar aqui parado quanto tempo? Já pensou, meu irmão, se o cara pega a sua família e diz: rapaz, quer saber? Eu não vou ficar parado aqui não. Eu vou partir, eu vou tomar a minha direção, porque essa nuvem está parada aqui já há quase um ano e não sai do lugar. Meu irmão, essa pessoa estava assinando sua sentença de morte. Porque ela ia ter que encarar deserto escaldante, ela ia ter que encarar a sede, os animais peçonhentos, um frio congelante à noite. E não contaria com a proteção de Deus. Não contaria com a direção de Deus. Diga mais uma vez: tempo certo. O irmão, Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Irmão, as coisas na nossa vida devem ser feitas no tempo de Deus, no tempo correto, no tempo certo. A gente não pode se apressar e passar na frente de Deus, e a gente não pode também se atrasar e Deus ir e a gente ficar. Nós temos que fazer as coisas no tempo de Deus. E aquele que se coloca, meu irmão, debaixo da direção de Deus, aquele que se submete à obediência da nuvem de Deus, as coisas acontecem para ele no tempo certo. Meu irmão, existe o tempo certo para as coisas acontecerem na sua vida, amém? Existe o tempo certo para as bênçãos chegarem. Existe o tempo certo para as portas se abrirem. Existe o tempo certo para as coisas acontecerem. Eu sei que muitas vezes a gente ora e não vê a nuvem se mexendo.
Às vezes a gente ora, jejua, busca e parece que a nuvem está parada, mas eu quero que você entenda isso, meu irmão. Existe uma coisa chamada o tempo de Deus. Diga, tempo de Deus. Quem é guiado por Deus, meu irmão, as coisas acontecem na sua vida no tempo certo. Se você for guiado por Deus, se você se sujeitar à nuvem de Deus, as coisas vão acontecer no tempo correto na sua vida. Diga amém. Meu irmão, aliás, até falando sobre o passo de fé. O passo de fé são 7 quintas-feiras. Eu não sei se você já pensou isso, eu já pensei isso. Meu Deus, por que tem gente que parece que na primeira quinta-feira Deus já abre a porta, abençoa, acontece um monte de milagre. E eu já estou aqui na 3 vezes 7, 21, na 21ª quinta-feira. E parece que a coisa não acontece, meu irmão. Existe uma coisa chamada o tempo de Deus. São 7 quintas-feiras, são 5 quintas-feiras, são 3, são 21, não sei. A nossa questão é crer, é ter a fé, que nós precisamos estar debaixo da nuvem. Na hora que Deus quiser mover a nuvem, meu irmão, vai mover. A minha responsabilidade é estar debaixo da nuvem. Porque, já pensou, meu irmão, se de repente uma família está ali, debaixo da nuvem. E o cara pensa, poxa, mas tem uma cidade aqui perto, eu vou visitar aquela cidade. O cara pega a família dele, vai visitar uma cidade ali do lado, e quando ele está na cidade, a nuvem se move. Aí o povo vai embora e ele fica lá perdido. Já pensou, você já está aqui na sua quinta-feira, já está com 5 quintas-feiras, as 6 quintas-feiras. Aí na 7ª quinta-feira, vamos visitar um culto ali comigo? Olha a importância disso, meu irmão. Vamos na igreja ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você decide não vir para o passo de fé naquele dia. Meu irmão, você sabe se justamente nesse dia, né, o dia que a nuvem vai se mexer para a sua direção? Então, meu irmão, diga assim, a minha responsabilidade é estar debaixo da nuvem. Meu irmão, eu tenho que estar debaixo da nuvem, fiel ali, ó, quinta-feira. Olha, quinta-feira, não, nem termina a frase. Quinta-feira à noite eu tenho um compromisso. Não, mas vai, não, nem fala. Quinta-feira à noite eu estou debaixo da nuvem. Se essa nuvem se mover, eu tenho que estar lá. Eu não posso perder. E a nuvem de Deus vai se mover para a tua direção. Diga amém. Então, meu irmão, olha, 3 colheitas que você vai receber. Quem está debaixo da nuvem de Deus, proteção, diga proteção, diga direção, diga tempo certo. E essas 3 coisas vão acontecer na sua vida. Diga amém. Para encerrar, eu quero dizer uma coisa, meu irmão, essa nuvem se chama passos de fé. Se você estiver nos seus passos de fé, protegido, se você estiver no seu passo de fé, comprometido realmente, na sua quinta-feira, de estar aqui buscando, clamando, orando, quando a nuvem se mover, você vai ter proteção, direção, e as coisas vão acontecer no tempo certo, mas um milagre vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Diga amém. É isso que vai acontecer. Eu quero encerrar lendo o Salmo 128 com você. Para a sua vida. Receba essa palavra na sua vida no nome de Jesus. Salmo 128, a partir do versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do fruto das tuas mãos, feliz serás e tudo irá bem. Tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Diga amém. Quantos querem estar debaixo da nuvem de Deus? Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. Você quer estar debaixo da nuvem de Deus?